E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite, saudação a todos os senhores e senhoras. Nós estamos com mais um programa painel aqui em nome da Sicredi. Traga sua poupança para a Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E da Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós vamos falar sobre saúde hoje e exatamente sobre um programa de importância fundamental para as gestantes e, por que não, para os seus acompanhantes e principalmente também para o próprio bebê que vai vir ao mundo, né? Que foi implementado já há um tempo e agora vai para um segundo ciclo sob os auspícios da Unimed, né? A Unimed vai fazer o programa, vai proporcionar esse programa gratuitamente às pessoas interessadas. Trata-se da atenção integral à saúde da gestante. Nós falamos já há um tempo atrás aqui, mas nós vamos reforçar porque agora vem um segundo ciclo e ninguém é obrigado a ter visto o programa que passou, então nós vamos insistir nesse segundo ciclo. E quando se trata de vida, acho que nunca é demais a gente falar e abrir espaço, e é o que nós estamos fazendo aqui para a Unimed. Bom, para falar a respeito do assunto, detalhar, esmiuçar tudo que vai ser oferecido pela Unimed, nós estamos recebendo o diretor de educação da Unimed, Erechim, o Dr. César Augusto Detoni, que obviamente é médico aí. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Painel, Dr. César. Obrigado, Adelar. Boa noite a todos os telespectadores da TV Erechim. O programa seguramente deve ser o mais assistido dessa emissora e que presta relevante serviço para a comunidade. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e de poder falar um pouquinho sobre esta proposta, né, de saúde preventiva, que provavelmente começa a inaugurar uma nova etapa da medicina a todos os níveis, né? Todo o tempo que eu pratico medicina, que são mais de 45 anos, a gente tem no exercício da profissão um comportamento muito semelhante ao que a gente tem na sociedade geral. Eu trabalho também voluntário na Escola de Pais, onde a gente aborda muito essa questão do proativismo e não do reativismo. Nós somos uma sociedade reativa e a nossa medicina é uma medicina reativa. Nós tratamos as doenças quando elas aparecem. E nós temos
muito pouca bagagem, muito pouca oferta para a prevenção dos eventos, para evitar que a doença aconteça ou para retardar sobremaneira o seu aparecimento. Então, investimos muito em medicamentos, em exames, em terapias, etc., e investimos muito pouco para o evitamento dos desfechos das doenças que vão se somando ao longo do tempo. Então, hoje o mundo pensa desta forma, que é melhor prevenir do que tratar. No Brasil há um programa nacional, o sistema de saúde pública também hoje é muito preocupado com a prevenção, e as instituições, as operadoras de saúde também começam a se dar conta que se investirem um pouco mais em prevenção, poderemos ter diminuição de custos, que é bom para a operadora e principalmente é bom para o usuário, sob todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico, né? Nós vamos ter menos custo de tratamento das doenças ou vamos ter uma incidência menor de doenças que têm um custo global menor. Nesse aspecto, a gente tem assim prevenção terciária, prevenção secundária e prevenção primária. Obviamente, como nós somos oriundos e somos uma sociedade reativa, a gente tem programas e que iniciamos basicamente apanhando as pessoas que já estão doentes e vamos fazer por elas alguns cuidados que minimizem os efeitos e os danos e os custos das doenças que elas já têm. Então, eu estou fazendo uma prevenção terciária. Eu tenho uma prevenção secundária quando eu já tenho esta pessoa com um risco elevadíssimo de ter a doença para tentar protelar esse risco de doença. E eu tenho a prevenção primária, que é quando eu começo muito cedo, antes da pessoa estar submetida a risco, que eu vou minimizar os riscos dela adoecer. Então eu tenho um resultado muito maior, onde a gente sabe que o investimento é menor e o resultado é melhor. Quanto mais tarde eu deixo para fazer as intervenções do ponto de vista da saúde, eu vou ter mais custo e menos resultado. E isto se dá em todos os níveis. Então, há uma ideia nova, uma visão nova de trabalhar cada vez mais em prevenção. Dentro dessa nova visão, a gente tem as instituições envolvidas nesses programas, nesses projetos. Então, o AISG, que é Assistência Integral à Saúde da Gestante, ele está dentro de um outro programa, que é o AIS, que é a Atenção Integral à Saúde, e ele vem não de uma invenção da Unimed de Erechim, não é uma criação nossa esta proposta. Isto vem do Ministério da Saúde. O SUS tem esta proposta, mas tem muita dificuldade na execução. Quando vá para o lado específico da gestante, o SUS tem um projeto que chama-se Parto Adequado, Projeto Parto Adequado. E nós estamos inseridos dentro disso. E as operadoras de saúde, e nós somos do sistema Unimed, também têm seus programas particulares, que estão mais ou menos inseridos, porque nós somos fiscalizados e normatizados por uma instituição de saúde que normatiza todo o sistema de saúde do país, que é a ANS. E a ANS, seguramente, no futuro, vai cobrar de forma obrigatória a presença desses programas dentro das instituições. E o próprio sistema Unimed também hoje desenvolve sistemicamente programas de atenção integral à saúde e principalmente nesse aspecto, que é o que nós precisamos discutir hoje, é um programa de assistência integral à saúde da gestante. Então ele vem dentro de um contexto, de um programa geral, e aí ele é segmentado especificamente para as mulheres gestantes ou mulheres jovens que desejam ser mães, nesse viés, nesse trilho de prevenção primária. E a questão toda desse trabalho, ela tem uma dificuldade de chegar às gestantes, chegar a essas pessoas. Então, a gente agradece muito um veículo de comunicação que tem o alcance que vocês têm, a oportunidade da gente divulgar e fazer com que as pessoas entendam, né, e possam se aproximar do nosso trabalho, que vai iniciar agora
em setembro. Doutor César, a sua explanação já me ensejou aqui vários questionamentos que eu posso fazer. Eu vou lhe pedir para nós deixarmos, digamos, esse primeiro encontro, segundo encontro e até o 7º encontro, para a gente dissecá-los mais adiante, senão a gente fica sem assunto. Mas eu gostaria de pedir uma coisa. Como é que o senhor que é um médico, um gastro, como é que o senhor veio se interessar, digamos, por um assunto assim, né, que fala da gestação, né? Isso tem a ver um pouco com a sua formação, com a escola de pais, tem a ver com... É uma coisa de família, é uma coisa pessoal, ou tudo faz parte da medicina, obviamente, também? Eu sempre acho assim, a vida te oferece oportunidades. Tu pode te aproximar ou não das coisas que a vida te oferece, boas ou ruins, de acordo com algumas coisas que vão dentro de você. O que me levou para esse lado, fazem 37 anos que começou comigo, foi a escola de pais. E na medida em que eu fui me aproximando, me aprofundando sobre a questão do desenvolvimento humano, da importância da educação, da importância da formação familiar na vida das pessoas, na sua constituição como humanos, eu fui me encantando com isso e fui me aprofundando. E cheguei ao ponto de, há uns 20 e poucos anos atrás, eu fiz um curso de terapia familiar e de casal. Nesse curso eu entrei em contato com literaturas que eu nunca sequer tinha pensado da sua existência, e todas elas dentro do mundo da saúde como um todo. E nisso daí, em 1987, eu tive contato com uma revista americana chamada, na época, a edição que foi lançada, Repensando o Cérebro. Hoje tem um livrinho no Brasil. Eu tive que mandar traduzir, porque eu não tinha condição de ler em inglês, porque a minha leitura em inglês é muito limitada e mais especificamente da área da gastroenterologia. E, na época, eu paguei para uma pessoa traduzir para mim esta revista e que trazia os trabalhos mais impactantes da neurociência ainda dentro da década do cérebro, que era de 80 a 90. Então foi isso em 1987. Em 1989 eu comecei a falar sobre a questão da neurociência, da neuroestimulação e da importância que o cuidado tem sobre isso. Ou seja, a educação nos primeiros anos de vida, ela é impactante, ela é definitiva para o que você vai ser o resto da vida. Sim. Então, assim, isto me deixou muito mexido. E eu tinha, e tenho até hoje nas mãos, um instrumento, que é a escola de pais, para poder atingir as pessoas, para levar esses conceitos. Bom, eu não posso empurrar para ninguém esses termos, esses conhecimentos. Mas a gente, sempre que podia, levava essas coisas. A partir daí, eu descobri, a partir da terceira ou quarta edição, o Congresso de Neurociência, que é emoções, cérebro, emoções e pensamentos, que é o Brain. E eu comecei a participar do Congresso de Neurociência. E eu já fui a mais de 10 desses congressos. Alguns saíram do país, dificultava a participação, é um congresso que não tem um custo pequeno, e quando tu tem que sair, além da inscrição que é cara, era muito dispendioso. E isso foi me levando a procurar mais literatura sobre isso. Então isso veio por um interesse, que foi sendo despertado de um lado, de outro, e eu fui me sentindo desafiado e motivado. E acho que isso é fascinante, e muitas vezes eu digo, muito mais do que conhecer a doença que tem o doente, devo conhecer o doente que tem a doença. Isso não é meu, essa frase. É de um outro pensador, de um outro médico que falou isso. Isso é muito antigo, é lá dos primórdios da medicina. Muito mais do que conhecer a doença, devo conhecer o doente que tem a doença.
E é aquela história de uma visão de que às vezes hoje é muito melhor a prevenção e depois quando você tem o desequilíbrio, tem a entidade patológica, é você procurar tratar as duas coisas, a doença e o doente. Quer dizer que quando a gente pensa assim, quando a gente está conversando com um amigo, dizendo, olha, parece que eu eu tenho não sei o quê, eu acho que eu estou suspeitando que eu tenho... Isso pode ser voltado, digamos, a 10, 15, 20, 50 anos, que talvez, olha, quando eu tiver, é muito provavelmente que eu vou estar com. Para nós, Adelardo, para nós que já estamos nos 70, sim. Pode ser que isto tenha origem a 70, pode ser que tenha origem a 100, a 150 anos atrás. Porque quando nós falamos em saúde, nós falamos em 3 gerações. Em saúde emocional, com certeza. Como assim? Volta, digamos, volta porque bisavós, avós. Exatamente. Nós temos os impactos ambientais, as experiências vividas por nossos ancestrais, podem determinar mudanças epigenéticas, esse é um tema fantástico, e essas mudanças epigenéticas podem ser transmitidas até para 3 gerações. Então, aquilo que a gente dizia antes, sem conhecer a epigenética, de que quando eu educo uma criança, eu estou educando 3 gerações, agora é definitivo, porque a gente sabe que os impactos ambientais podem ter impacto sobre o gene, além do cérebro, sobre o gene dessas pessoas, e esta mudança da expressão gênica, e isto é o que trata a epigenética, que vem sendo estudada intensamente, pode levar a uma tendência, por exemplo, a comportamentos, tendência a determinadas doenças, por 3 gerações. Sem impactação na estrutura gênica, a mutação gênica que se acreditava que era a causa da maioria das doenças, hoje já se sabe que não. Mas é a mudança da expressão gênica que pode perder ou exacerbar funções por influências do meio ambiente. Mas não é o tema de hoje. Não, agora, quando nós estamos fazendo prevenção, nós estamos evitando esses impactos sobre a expressão do gene, sobre a função do gene. Eu estou me lembrando agora de um livro que um colega seu, um médico, me emprestou, chamado Barriga de Trigo. Eu acho que é esse o nome. Né? Sobre as diferenças. Parece que o livro é uma reprodução de uma palestra de um médico que teria feito em Santa Maria, há muitos, muitos anos e tal, né? Que a coisa foi mudando, digamos, uma série de mutações, entende? Enfim, é um outro tema aí, não vamos polemizar sobre, podemos falar fora do ar a respeito disso. Mas a verdade é, então, que mais do que nunca, tudo que o senhor disse agora aqui, nesse período aqui, de que as gestantes devem ir procurar se esclarecer mais e muito mais, aliás. Isso, exatamente essa é a questão. Ninguém muda nada na sua vida e ninguém faz nada diferente se a sua cabeça, o seu cérebro não tem conhecimentos para tomar essas decisões. As decisões nossas não são ao léu. Nós tomamos decisões baseadas nos conhecimentos que nós adquirimos ao longo da vida. Haja visto a história que eu te contei. Há 30 anos, há 38 anos atrás, há 40 anos atrás, tudo isso não estava na minha cabeça. Eu tive uma oportunidade e fui atrás. Bom, isso foi me despertando e eu fui aceitando os desafios de ir buscando estas coisas. Então, isso não veio gratuitamente, está me entendendo? Agradeço muito a uma pessoa da família que foi quem trouxe esse movimento que se chama Escola de Paz. A Escola de Paz não me deu tudo isso. Eu fui buscar. Mas foi o motivo inicial. Está me entendendo? Então, quando eu estava te falando da epigenética e tu falaste de que as mães têm que prestar atenção e buscar estas coisas, é exatamente o tema do nosso primeiro encontro. Dentro desse ciclo de 7 encontros que nós vamos ter para as gestantes, num programa que é mais do que apenas os 7 encontros, nós precisamos falar disso. Está me entendendo? Mas o primeiro encontro trata exatamente disso. O tema, o título, isso. Né, é impacto que o cuidado adequado tem sobre o desenvolvimento do bebê.
desde a vida intraútero. Porque se sabe que o cérebro do bebê, e principalmente a questão do gen, quanto mais precoce é o ciclo vital que você se encontra, mais sensível, mais suscetível a mudanças ele é, e mais sérias, mais definitivas são essas mudanças. Então, quanto mais precoce eu tiver intervenções que evitem esta exposição, que possa causar alterações gênicas não desejadas, não esperadas, entendeu? Melhor. Eu vou ter muito mais resultado e vai ter muito mais impacto na vida da pessoa quanto mais cedo eu tomar essas atitudes. O que estaria assim dentro disso, assim, não fazer o quê? O que cuidados ter? Todos os cuidados. Porque o ambiente, quando eu falo em ambiente, eu não falo em ambiente do meio ambiente físico obrigatoriamente. Eu tenho situações físicas que podem levar à alteração epigenética. Porque isto impacta na célula que vai impactar o gen. Que isso impacta numa química que acompanha o gen, e essa química ela é moduladora da expressão gênica. A natureza tinha que modular o gen não é o dominador. Então, a natureza, o ambiente, ela é mais forte que o gen, porque ela muda a expressão do gen. Então, se eu evitar os impactos, os eventos ambientais, eles podem ser físicos, eles podem ser químicos. Então, eu estou preocupado com a nutrição, com os medicamentos que essa gestante vai tomar, com uma série de coisas, porque isso pode causar impacto. Está me entendendo? Eu estou preocupado com o que ela come, porque isso vai causar impacto. Por exemplo, se eu tenho uma gestante que ganha exageradamente peso durante a gestação, ela vai gerar alterações nos genes do seu filho, que vai ter aumentado o seu risco. Que ainda não nasceu? Que ainda não nasceu. Ele já tem uma probabilidade de ser diabético, de ser cardiopata, hipertenso, obeso, muito maior, por exemplo, de uma mãe que tem uma dieta muito tranquila, muito correta e não tem excesso de peso, não ganha excesso de peso durante a gestação. Então, hoje está definido, não significa destino, significa aumento de chance. Você aumenta o risco, aumenta a chance de desenvolver certas coisas lá na frente, dependendo do que aconteceu aqui, baseado no seu comportamento, na sua emoção. Aí tem os aspectos emocionais, os aspectos emocionais também impactam profundamente. Porque quando eu estou, gestante, sujeita a uma situação emocional alterada, o que é que muda na minha fisiologia, no funcionamento do meu cérebro, do meu corpo? Mudam meus hormônios. Eu tenho hormônios que vão diminuir muito, eu tenho hormônios que vão aumentar muito. Um dos principais hormônios e deletérios para o desenvolvimento do bebê e do cérebro dele é o cortisol. E sempre que eu estou estressado, eu tenho cortisol alto. E se eu tenho um estresse constante, o cortisol está permanentemente alterado, elevado. E isto vai prejudicar o desenvolvimento do bebê. Quer dizer, as coisas não são assim porque eu acho. As pesquisas estão cada vez mais fechando em cima daquilo que antigamente era uma especulação. Se você pegar na China, por exemplo, 400 anos antes de Cristo, havia na China cidades para gestantes, vilas. Mulher gestante ia para a vila, para evitar a exposição a fatores ambientais, principalmente os emocionais. Elas eram muito bem cuidadas para que não houvesse prejuízo dos seus bebês. Isso na prática e na crença popular eram as manchas que o bebê nasceria porque a mãe teve desejos não realizados. A gente tinha essa crença popular. Agora se sabe que essas manchas não são na pele, elas podem ser em qualquer lugar do seu organismo, quando a mãe tem sofrimento. Eu sei que não é bem a sua área, mas o senhor está inteirado e não foge de pergunta nenhuma. Mas quando se diz assim já, a criança já com 5 anos, 10 anos, né? Vamos chamar de criança ainda, 10 anos, assim, puxou o pai, puxou a mãe, o que influenciou para que, digamos, a gente possa identificar certas coisas? Eu acho que no fim tem coisa que a gente identifica com os dois, né? Um pouco mais disso, é a gente que cria um pouco isso. Quando a criança é legal, ela vai bem, ela tem bom comportamento, etc e tal, normalmente ela puxou o pai e a mãe.
Quando ela não tem isso, que ela é uma criança mal comportada, tem muitos problemas, etc., os pais não sabem para quem puxou. Sim. Não, Esse é o que você ouve. Isso é o que você ouve. Não tem como. eu normalmente ouço o seguinte, da minha parte é que não foi. Então, assim, o que acontece? Tu tens uma herança genética e tu tens a herança epigenética. A herança genética é o que vai determinar a tua construção mais física e biológica, mais funcional. Epigenética para o nosso público. A epigenética é essa ciência que estuda as transformações da expressão do gene, da função que ele tem que fazer. Eu tenho um gene que é responsável pela morte celular. Existe um gene responsável por isso. Se ele é impactado por algum efeito, por algum fator ambiental, depende de que fase da vida, de que intensidade isso foi, entendeu? Esse gene vai ter efeitos diferentes. O fator ambiental não tem o mesmo efeito sobre todo o teu organismo. Está me entendendo? Uhum. Quer dizer assim, se eu me expor a tal, eu vou ter para todas as... Não tem. Porque depende de como o meu organismo vai fazer a leitura dessa influência. E ele vai ter respostas. Agora, existe uma tendência de apresentar, vamos dizer assim, alterações muito semelhantes. É genético? Esse gene, ele é ligado a determinados radicais químicos. E estes radicais químicos, se tu aumenta muito a ligação com alguns radicais, eles vão diminuir a função, a expressão do gene, aquilo que ele é responsável para fazer. Se você tira esses radicais, e aí é o efeito ambiental que faz este balanço. A consequência é o organismo que decide, mas a influência vem de fora. Então aquela história que o gene se adapta ao meio é exatamente isso. Então a epigenética estuda estas alterações. O que é epigenético, o que é genético e o que é coincidência, o que é destino, digamos assim. Tu soube que faleceu não sei quem? Pois é, a família dele, o pai, o tio, não sei mais quem, todos morreram de câncer. Isso. Todos morreram tem problema cardiovascular. Então, assim, quando eu tenho uma alteração genética... Ou isso é coincidência ou é destino? Não também? tem. Não, destino não existe. Não, eu estou lhe perguntando. Destino não existe. Quando eu tenho uma alteração genética, que eu tenho uma mutação, que se achava que a grande maioria das doenças fossem explicadas na medida que o genoma foi desvendado. E se viu que não é assim. Porque para nós explicarmos tudo do ser humano pelos seus genes, fica muito difícil. Nós temos 20 e poucos mil genes. O arroz tem 33. 33 ou 33 mil? 33 mil. Então o arroz tem muito mais gente que o ser humano. Então não é o gene o determinante. A relação da nossa carga genética com o meio ambiente, e que para o ser humano é um meio ambiente que flutua exageradamente. Se você pegar hoje no nosso meio e você pegar só dentro da cidade, a diversidade de cada lar, de cada casa, de cada bairro, de cada rua, são ambientes absolutamente, às vezes, diversos para as pessoas. E aí, quando tu for para cada família, aí quando tu for para cada mãe, são realidades diferentes. São influências diferentes. Tu tem uma radiação, por exemplo, tu tem uma radiação química. O que é uma radiação química? Um raio-x, por exemplo. É um efeito físico, é uma influência física sobre o gene. Tu tem a radiação solar ultravioleta. É uma influência física. Nós que somos de pele clara e que tomamos sol e sofremos danos terríveis pela exposição solar. Do quê? Do raio ultravioleta. O que é que ele faz? Ele influencia lá na sua genética, no seu gene. E ele não faz mutação, ele vai fazer alterações epigenéticas. A mutação não é a coisa mais importante. Então, genética é a sua carga, é aquilo que você carrega no seu DNA,
e que vai determinar a sua evolução como predestinação biológica. Vai determinar que você vai crescer, que você vai ter cabelos assim, assado. Tá me entendendo? Isso é o gene. Agora, ele é responsável por todo o funcionamento do organismo. E ele é absolutamente suscetível a influências ambientais. Isto muda o seu funcionamento. Eu só queria fazer um recorte aqui, porque no final nós vamos reforçar. Tudo que está sendo dito aqui deve estar chamando a atenção das pessoas, especialmente das gestantes ou futuras gestantes, né? Tudo isso vai ser esmiuçado, detalhado nesse evento, nesse primeiro encontro do dia 13, às 19h30, lá na Unimed. Né? Vai ser dia 13, depois dia 28 de setembro. Depois a gente vai passar ainda rapidamente, mas eu estou imaginando que as mães não querem saber de genética, de epigenética, o que elas precisam é buscar informação. Sim. Geral. Quando eu trago para uma mãe essas informações da epigenética, eu quero dizer para ela... Não estou desmerecendo. Não, o que eu quero dizer para ela é que hoje nós temos como medir, como provar biologicamente, sim, a importância e o resultado que o cuidado tem desde a vida intraútero. Nós hoje já não estamos falando mais apenas em vida intrauterina, nós estamos falando hoje em cuidados que as mães, que os pais, nós estamos falando hoje em cuidado do pai, em cuidado do espermatozoide, porque a medicina, quando começou a ter esse cuidado mais precoce, começou a cuidar do óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide tem metade da carga genética desse futuro ser. Então não tem importância cuidar do pai antes da gestação ou para que ele dê um espermatozoide mais saudável? Esse ciclo, então, eu recomendo a presença do pai também. Sim, é feito com a presença do pai. Quase que maciçamente no grupo anterior nós tínhamos a presença do pai. E isso é fundamental, porque filho é para fazer a dois. É difícil fazer filho sozinho. Ainda não conseguimos. No mínimo, você vai ter que ser um doador de esperma para que tenha uma geração de um ser humano. Então, o que a gente quer? Que as mães se sintam desafiadas e que elas entendam que não tem mais como fugir disso. Estão entendendo? Porque nós estamos na epigenética, nós estamos na molécula hoje mostrando as influências do cuidado. Nós chegamos ao extremo da biologia, né? Segmentando o corpo, o órgão, a célula, a organela, o gene. O gene eu estou falando em molécula, eu estou falando em química. A química muda porque tudo é químico que nós temos no nosso corpo. Então, se eu te deixo triste, tu vai ter uma química cerebral diferente do que se eu faço alguma coisa e te deixo alegre. Está me entendendo? Se eu estou preocupado, eu tenho uma química circulando no meu organismo diferente da química que estará se eu estou tranquilo. Se eu estou pescando, se eu estou... E se estou pescando e pescando bastante peixe, se eu estou pescando pouco, a química já muda de novo. Está entendendo isso? Tá, isso não é papo de professor, papo de livro, papo de literatura, embora esteja na literatura tudo, não, mas isso é comprovado, é científico. Isso ainda não está numa literatura muito difundida e muito ao alcance de todos. Talvez hoje 90% das... É preciso que as gestantes entendam isso. Talvez 90% das faculdades de medicina ainda não abordem, por exemplo, temas como a epigenética. Que barbaridade. Se vai falar com um estudante de medicina que está saindo da faculdade, talvez ele nunca ouviu falar nada sobre cuidados e neuroestimulação. Ok, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje, já que o assunto é tão importante, mas ele tem tudo a ver com a senhora, futura mãe, né? Talvez certamente participando deste evento na Unimed, a partir do dia 13 de setembro, às 7h30 da noite, a senhora possa, ao invés de ter que levar o seu filho ao médico com 1 ano de idade, com 3 anos de idade, possa
ter que levar com 15, com 20 ou, quem sabe, até mais adiante. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o Dr. César Augusto Detoni, diretor de educação da Unimed, falando sobre esse programa importantíssimo que é de atenção integral à saúde da gestante e do bebê e do próprio pai, ou seja, da família como um todo. Perguntas objetivas assim, quem é que pode participar? Só associado, gestante ou não? Bom, o meu sonho um dia é poder levar esse tipo de informação para adolescentes, entendeu? Esse é o meu sonho, mas isso está longe ainda. Por enquanto a gente está ofertando e desejando ardentemente que a gente possa ter gestantes ou futuras gestantes. No último encontro nós tínhamos 3 pessoas, 3 mulheres jovens, que desejam ser gestantes do futuro e foram começar a participar. Possivelmente esperamos que elas voltem, porque elas participaram só do último encontro, voltem para o novo ciclo que começa agora, dia 13. Mas tem que ser sócio da... Não. O que nós temos é um programa para os associados da operadora Unimed, né? Os associados têm um programa que envolve um cuidado multidisciplinar, que é uma pena que a gente hoje não pode ter aqui conosco os outros participantes da entrevista, né? Que iam falar dessa multidisciplinaridade. Aliás, a medicina cada vez mais tem se voltado e tem aberto as portas para o cuidado multidisciplinar. Eu estava ontem vendo uma palestra no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, de um monge tibetano falando sobre meditação. Meditação na vida, mas meditação também como uma forma de recuperar, de melhorar o seu estado de saúde. Então, todas as terapias são bem-vindas. Ninguém tem todo o saber, ninguém tem toda a verdade. O saber que nós temos hoje é um saber que muda toda hora, tá me entendendo? Verdades que eu aprendi durante a faculdade, se eu fizesse isso hoje, pode ser preso. Em 40 anos mudou e vai mudar muito nos próximos 20. A gente produz muito conhecimento novo. Nem sempre esse conhecimento será definitivo. Então o que a gente tem sempre que saber é que o nosso conhecimento ele é provisório. Todas essas certezas que eu tenho aqui da epigenética, pode vir mais coisas lá na frente que nós até hoje não imaginamos. Nós hoje estamos falando em mente. Mente é uma coisa que até hoje a medicina não definiu, mas deixamos isso de lado. Vamos falar do curso. Então, assim, o que a gente tem? As pessoas associadas, os casais, eles têm um programa que é multidisciplinar. Eles terão acesso e assistência da psicóloga, eles terão assistência, entrevistas com nutricionistas, orientando todo o aspecto nutricional que é essencial para isso. Nós teremos educador físico, entendeu? Que vai falar sobre a atividade física na gestação com todas as suas características,
desde o benefício que isso traz para o funcionamento cerebral, para a química da mãe, e isso tem benefício para o bebê, assim como, por exemplo, o exercício físico preparatório para o parto depois. Então, se eu tivesse a vontade de ter um parto natural e eu fizer uma preparação física para isso, melhorar meus músculos, meus grupamentos musculares, que vão me ajudar em ter um parto natural, porque às vezes eu quero, mas eu não tenho preparo nenhum, e aí a minha parte física não me ajuda e eu não consigo. Nós temos a questão da fisioterapia, nós temos a questão do pediatra. Ele fala 2 vezes, ele fala na puericultura, que são os cuidados do bebê, já agora pensando na vida intraútero e depois do nascimento, todas as características do desenvolvimento do bebê, os problemas mais comuns, né, e como as mães e os pais se portarem diante disso. Nós temos a enfermeira, que vai falar também dos cuidados mais da prática, da higiene, de cordão umbilical, enfim, de todas essas questões, da amamentação, às vezes de como a mãe poder ser ajudada no sentido de favorecer o aleitamento. Às vezes a gente abandona o aleitamento por coisas fúteis, por falta de informação. A informação é tudo. Tá? Então, é uma equipe multidisciplinar. São 7 encontros com 7 temas diferentes, todos no sentido de fazer essa ajuda. E esses profissionais que participam das palestras, todos serão profissionais da equipe multidisciplinar que atende na prática, né, no ambulatório da Unimed, estas gestantes que queiram participar de todas estas atividades. Quem não quiser, participa só dos encontros. Essas atividades na Unimed, elas não serão disponíveis para os não associados, né? E os associados terão ainda uma lista de exames que são característicos da gestação, e são, vamos dizer assim, desejáveis que se faça durante a gestação essas avaliações laboratoriais, disponíveis gratuitamente. Eles não terão que participar com aquele valor de complementação que cada associado tem de acordo com o seu plano. Mas o não associado pode assistir essas palestras? Pode ir lá? Não, ele não pode, ele deve. Ele deve. Todo mundo que está nos ouvindo e que tem interesse nesse tipo de assunto, se eu sou até uma vovó, eu posso ir lá assistir. Não há problema nenhum. O conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. E quando é um conhecimento que tem este objetivo, ele é extremamente saudável de ser difundido para qualquer pessoa. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que ter bem presente é multidisciplinar. Isto está no topo da medicina que se propõe em termos de modernidade. O atendimento de uma coisa mais completa da pessoa, do contexto, do binômio agora mãe-bebê. Quando eu cuido de uma gestante, eu estou cuidando de um bebê. Quando eu cuido de um bebê, eu estou cuidando de 3 gerações. Então, cuidar da gestação é algo extremamente importante. Claro que o objetivo no futuro, talvez a gente chegar ao extremo, que alguns países já têm hoje, de ter licença gestacional. Você vai cuidar da sua gestação, do seu bebê, da sua vida durante a gestação. Porque se sabe, cada vez mais, que os impactos desses fatores ambientais sobre este bebê que está se desenvolvendo são muito grandes. E quando a mãe é muito exposta a toda essa gama de impactos que a sociedade moderna oferece hoje, obviamente que tu não tem como evitar o risco futuro de desfechos não desejáveis. Uhum. O senhor falou que quem for agora, digamos assim, quem for lá se informar, quem vai nascer e tal, vai ser tratado como trata desse e de 3 gerações que vão vir. Esta criança vai ter, sim, desfechos e vai ter possibilidade de gerar risco de desfechos positivos ou negativos. Sim. Quanto melhor o cuidado, mais chance de ter desfechos mais positivos, né? E a gente tem, eu acho que eu não falei do obstetra, que também tem uma noite inteira só para ele, para falar da gestação, dos cuidados que a mãe deve ter, de uma forma mais do ponto de vista obstétrico, de como ela deve se preparar. Porque tu imagina assim, tu tem 18, 20 anos, tu engravida. Qual é a informação que você tem sobre isso? É muito pouco, é muito pobre. Está me entendendo?
Mas isso é biológico, isso é obrigatório na vida. Nós só existimos porque um dia alguém nos gerou. Alguém nos gestou, nos gerou, alguém pariu e alguém nos cuidou. Agora, o que esse cuidado, o que essa situação toda impacta sobre você? A gente não tem ideia, porque sempre ficou, isso era um obscurantismo, quer dizer, a ignorância é que permeia sempre a trajetória humana. Porque nós sabemos muito hoje, não vamos achar que sabemos tudo. O que a gente tem que se dar conta é que a gente sabe quase nada, muito pouco. Essa é a verdade. Mas dentro do pouco que a gente sabe, se tem alguma coisa que está mais ou menos alinhada e definido que importa e que é positivo, vamos fazer. Esse é o desafio. Dá para você dizer que o pai e a mãe, quando o bebê vem, eles já entregaram uma série de duplicatas para ele, uma série de legados para ele, positivos ou negativos. Ou negativos. E o pior é que você entrega legados... Sem ele pedir. Não, o pior é que você entrega legados que você já recebeu dos seus progenitores. Porque você pode... Agora, o que é importante, e que a ciência está nos dando um alento muito grande na epigenética, é que o ambiente pode mudar positivamente a sua tendência. É por isso que uma alteração epigenética, ela não é obrigatoriamente um destino. Está me entendendo? Se eu tenho tal mudança, eu vou ter tal coisa. Por exemplo, eu tenho câncer da mama, tenho o gene do câncer de mama, foi detectado. Esta é uma mutação genética. Agora, das mulheres portadoras do gene do câncer de mama, quantas têm câncer de mama? 25%. É um horror 25%. Mas o gene mostra que ele não é o determinante, porque se ele fosse o determinante do câncer de mama, teria 100%. Concorda? Então, o gene aumenta muito o teu risco, mas ele não determina. E aí é o grande desafio que a gente tem. Mesmo que eu tenha um azar de ter herdado uma alteração genética ou uma alteração epigenética, a minha maneira de viver, o meu comportamento, as coisas que influenciam o meu viver, a minha dieta, enfim, tudo, elas têm um fator preponderante, podendo modificar a minha tendência de ter um destino não adequado, um destino não legal, um desfecho. Quero mandar um abraço para o seu piloto, não vou dizer o nome todo aí, mas que a gente teve um encontro há poucos dias. Olha, eu assisto todos os programas, acho muito bons, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por prestigiar seu piloto, que já tem uma idade avançada e está só curtindo o seu copinho de vinho e tal, né? E, então, obrigado. Eu posso explorar um pouquinho o lado da escola de pais, digamos assim? Não. Hoje eu quero falar. Não, mas assim, ó, uma coisa assim, doutor César, assim, o pai chega e diz, olha, eu quero dar tudo para o meu filho o que os meus pais não puderam me dar. Né? Não é que não quiseram, eles não puderam me dar. Então eu quero dar tudo que eu posso. Quer falar um pouco disso? Acho que talvez... Ou dá para fazer um outro programa? Acho que os pais poderiam se preocupar em tentar descobrir o que é que faltou para eles quando eles foram pequenos, quando eles estiveram na barriga da mãe. Que isto importa, porque o mundo físico, as coisas que o mundo produz... Mas como é que ele vai pesquisar isso aí? Não, as coisas que o mundo produz não têm nenhuma importância para a vida das pessoas, do ponto de vista delas serem felizes ou não serem felizes, de se darem bem na vida ou não. O que importa, eu ouvi muito falar disso aí. O que importa é o que você tem de ser humano para ser humano. O que nos trouxe até aqui, porque quem estava 200 anos atrás, o que ia ganhar dos seus pais? De brinquedo, de não sei o quê. E as pessoas eram felizes. Agora, se você não ganhava nada de humano dos seus pais, de atenção, afeto, etc., seguramente você ia ser infeliz, tendo ou não tendo. Quer dizer, a questão da cultura, a questão dos bens de consumo que são produzidos de uma forma avassaladoramente maior cada dia que passa, elas não têm impacto, não é isso que tem impacto. Aliás, tem muito mais impacto negativo na vida da gente. Então, o que a gente tem que começar a se preocupar? O que eu tenho de humano
para você, humano, que impacta na sua vida. É isso que eu tenho que te garantir. Essas são necessidades. As coisas do mundo moderno, da tua cultura, elas são desejos. Apenas desejos. Porque se você tem ou se você não tem esta xícara, você vai tomar água de outro lugar. Pode ser direto da torneira. Mas eu conheço Agora, muito... se você tem a atenção do seu pai, da sua mãe, se você tem o afeto, se você tem o cuidado, isso vai impactar. E é isso que, às vezes, eu estou gestando, e eu estou muito preocupada com o enxoval, com a roupinha, com a roupa que ele vai vestir quando vai nascer, com não sei o quê. Eu estou muito preocupado com essas coisas. Mas isso não tem importância nenhuma. Isso vai dentro do meu desejo de consumo, meu desejo social. Agora, o que esse bebê precisa mesmo, é disso que a gente está discutindo. Vamos fazer um programa sobre isso, porque eu conheço muita gente que... Olha, eu não vou levar nada, mas ele quer ter tudo, porque ele vai dizer, eu vou deixar para meus filhos. Né? Nós podíamos... achando que aquilo também... E o filho vai dizer a mesma coisa depois, tendo mais o triplo. Eu acho assim, que os pais, os futuros pais, têm que se preocupar com a herança genética e epigenética que vão deixar para os seus filhos. Esse é o grande presente, esse é o grande legado que você leva para os seus filhos, porque isso vai impactar a vida deles. Se eu tive um filho gerado em uma situação muito ruim, se eu tive um ganho de peso excessivo, se eu tive um comportamento dietético absolutamente ruim e etc., eu estou deixando um legado desastroso. Isto não significa destino, significa risco aumentado para. Está me entendendo? Porque aquilo que eu disse, existem situações na vida que podem reverter tendências. Então não é aquela história do gene do câncer de mama. Não é 100% das mulheres que têm o gene que vão ter câncer. Agora, a quantidade é 400 vezes maior de ter um câncer, a possibilidade, do que quem não tem o gene. Mas não é para todos. Mas vamos fazer um bate-papo aí uma hora sobre essa questão do material aí e não do imaterial, porque do material as pessoas... Olha que tem gente preocupada com material que, puxa vida... mas enfim, o senhor tem 3 minutos aí para destacar o que o senhor gostaria de destacar ainda a respeito do evento aqui, que segundo ciclo de palestras do Programa de Atenção Integral à Saúde da Gestante. Bom, o que eu gostaria de dizer para todas as mulheres que nos escutam, para todos os homens que estão nos escutando, para todos aqueles que possam se sentir interessados por isso, é de que eles estão desafiados a participar. Isso é aberto. Essas informações não trazem nenhum malefício a ninguém, não trazem risco a ninguém. E que quem está me escutando, que às vezes dedicar um pequeno espaço da sua vida para ir em busca de informação, que isto eu faço há mais de 50 anos, a informação não ocupa espaço na nossa vida, não ocupa espaço na nossa cabeça. Mas a informação é a única possibilidade que você tem de mudar para melhor. É a única possibilidade. Então, no momento que eu me apodero da informação, eu posso me apoderar do processo de transformação. Eu posso ser a geradora da minha mudança. Mas eu tenho que gerenciar isso. Para que isso aconteça, eu tenho que buscar a informação. Então, esse curso é uma oportunidade para um grupo direcionado, que são as gestantes, os casais gestantes, né? E é importante que o marido participe disso, porque muitas das mudanças epigenéticas que podem ocorrer no bebê e que seriam definidas pela mãe, podem ser modificadas pela presença do pai. Isso é fundamental. Lembrando que é dia 13 de setembro, às 7h30. Às 7h30, depois tem um segundo encontro, que é do dia 28 de setembro. E a gente avisará assim sempre. Eles receberão... Vai até o dia 1º de novembro. Isso. Mas não é todo dia, toda semana. 7 encontros. São 7 encontros, até 2 o fim do vezes ano, por mês. 2 vezes por mês. E sempre terão uma duração aproximada de 1h15, 1h30 no máximo, porque tem espaço para perguntas, etc. Tempo legal. E todas as pessoas serão agraciadas com um lanche ao final, né? Porque principalmente as mães que saíram às vezes do trabalho direto para o curso, né?
para não ficar com muita fome, sempre serão agraciadas com isso. E estão todos desafiados a participar conosco desse evento. Avisar seus amigos, seus primos, seus irmãos, enfim, pessoas que possam eventualmente estar interessadas em participar. Bom, o programa Painel aí trouxe com o Dr. César Augusto Detoni, que é o diretor de educação da Unimed Erechim, essas informações valiosíssimas, né, gratuitamente, e cabe à senhora gestante, ao pai, né, fazer a sua parte. Assuma a sua parte, né, antes do bebê nascer, porque quem sabe, ou certamente, terão muito menos problemas, cortarão caminho, né, para o seu bebê e quem sabe para as futuras gerações dentro da sua família. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Dr. César também, muito obrigado. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.